Tudo fica mais leve quando recebemos carinho, fé e amor. No imã de Franca é assim: caridade que acolhe, fé que cura, porque o amor é nossa missão. São milhões de pacientes atendidos com carinho, fé e amor, com consultas, cirurgias espirituais e remédios fitoterápicos, tudo gratuitamente. Para que o Instituto de Medicina do Além, o IMA de Franca, continue ajudando, precisa da sua ajuda. Entre no site ou ligue e faça sua doação e deixe sua generosidade transformar as vidas de milhares de necessitados. Toda doação é plenamente revertida para os trabalhos assistenciais de saúde e educação realizados pelo IMA. Seu gesto vale muito. Instituto de Medicina do Além. Caridade, fé e amor que curam. Olá a todos, espero que estejam todos bem. Nós hoje vamos trazer a informação dos lemas fundamentais da doutrina espírita. Em primeiro lugar, nascer, morrer, renascer, progredir e sem cessar, tal é a lei. Esse é o princípio geral que encerra o progresso, a lei do progresso e a da reencarnação. Em segundo, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E em terceiro lema, fora da caridade não há salvação. Pois é, nós trouxemos esses lemas aqui para podermos desenvolver exatamente esse terceiro. Fora da caridade não há salvação. É necessário saber o que significa salvação. Seria, porventura, o paraíso? E precisa saber se o paraíso existe, a bem da verdade, né? Ou seria ir para o céu, como nos tem sido ensinado ao largo do tempo? Ou então, será que seria livrar-se do fogo do inferno, como aquela advertência que nos foi plantada durante tanto tempo? Vamos lá para os significados de salvação. É a libertação do espírito da necessidade de viver em mundos materiais, onde faz a sua evolução através das reencarnações. Muito claro. E ainda, é a libertação das suas imperfeições que o levam a errar, a praticar o mal, a si e aos outros, pelo desenvolvimento das qualificações nobres que traz em si mesmo desde sua criação por Deus. Mas claro, é impossível, mas ainda se acrescenta. É a libertação do apego aos prazeres e valores materiais pela descoberta dos prazeres e valores espirituais, ou seja, os únicos que trazem felicidade e paz duradoura. Afinal, nós temos que caridade é a conquista do reino de Deus em si mesmo, permitindo-lhe estar sempre em paz consigo e com Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Essas são, na verdade, as proposições, as informações contidas no Evangelho segundo o Espiritismo.
A evolução tem um sentido de perfeição. Vamos lá ver, então. Vamos lá deduzir isso. Nós somos criaturas. Portanto, temos um princípio, ou seja, a origem nossa é o Criador. Mas mais do que isso, mais de ser criatura, nós somos imortais. Ou seja, nós, espíritos criados simples e ignorantes, vamos para a imortalidade porque não temos fim. A única morte que existe é a morte do corpo físico, que é a falência orgânica, para que a gente devolva os atos constitutivos da matéria do corpo físico para o nosso planeta, onde nós vivemos. Ou seja, devolver, como diz o Antigo Velho Testamento, devolver o pó ao pó. Ou seja, é a metáfora, o pó é a metáfora dos átomos constitutivos, das moléculas constitutivas. E nós estamos em constante evolução. Haja vista que a informação da espiritualidade, que inclusive nos conforta, é de que nós estaremos indo sempre, costumeiramente, sem cessar, para a perfeição. Embora esteja distante, longe, porém é isso mesmo. E o conceito de salvar significa obter a rapidez evolutiva, ou seja, com um contexto já um pouco mais avançado, um pouco mais melhorado. Salvar-se é, em suma, para os espíritos, a conquista da vida futura. É isso que claramente significa salvar. Lá dentro fora da caridade não há salvação. A questão 982 do Livro dos Espíritos, lá Kardec formula a seguinte pergunta: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? E a resposta categórica é: se assim fosse, estariam deserdados todos os que nele não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. E aí nós nos perguntamos, e como se faz então isso daí? Vivendo o bem. Através do quê? Com estudo, com trabalho, vencendo as provas e expiações que são criadas por nós mesmos ao largo das encarnações. E estamos encarnados novamente exatamente para vencer as provas e expiações, modificando, vivendo bem, com estudo e com trabalho, repetimos. Muito bem, a caridade é o componente nuclear da regra que nós estamos analisando aqui, que será a salvação. O que é a caridade segundo Jesus? A questão 886 do Livro dos Espíritos, existe uma questão perguntada por Kardec. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Essa é a pergunta. É a resposta sintética, mas perfeita. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nós temos, então, que o primeiro componente é a benevolência, que se exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. Um exercício de benevolência é o trabalho em favor do semelhante, que, aliás, até o ditado diz que nós nos enferrujamos se não trabalhamos, e, principalmente, a fé sem obras, que é o trabalho em favor do semelhante, ela é inexistente. O segundo componente é a indulgência. Vamos ver. A indulgência se constitui na clemência e na misericórdia para com as imperfeições alheias. Vamos ver um exercício de indulgência, a solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo, o que tem sido muito constante na vida de sociedade, não é mesmo? Já o terceiro componente, que é o perdão,
Nós temos que ele é o ato de desculpar ofensas. Vamos lá para o exercício do perdão? É o esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém, num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão. Em conjunto, eles enfeixam o amor, que é a afeição profunda, numa acepção nobre, querer o bem de alguém na doação de si mesmo. Essa é a conceituação, o que nós entendemos efetivamente pelo amor, a doação de si mesmo. A visão de um poeta, amor é abençoado sol que ilumina e aquece os escabrosos caminhos humanos. Uma frase bem poética realmente, mas muito clara, muito precisa, que devemos repetir. O amor é abençoado sol que ilumina e aquece os escabrosos caminhos humanos. Na visão espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, o binômio caridade e salvação está enfatizado em 10 itens e 7 sucintos temas de magnífico conteúdo. O que precisa o espírito para se salvar? As proposições, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, opôs-se uma regra de ouro: fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. É o quanto consta lá do Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade, segundo Paulo de Tarso, lembram-se disso? Se eu falar a língua dos homens, lembram dessa colocação toda? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como um sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas 3 virtudes. Porém, a maior delas é a caridade, completa Paulo. Eis porque, amigos, queridos, essa proposição, este lema trazido pelos Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, é para se opor, como nós dissemos antes, proposições que, na verdade, não são absolutamente aceitáveis, como fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, porque esses 2 preceitos, esses 2 princípios anteriores que foram colocados para nós ao longo do tempo, eles, ao contrário de unir, ao invés de eles serem fraternos, caridosos, eles acabam provocando a divisão, a dissensão,
a discussão entre as pessoas, porque quem não for da mesma igreja estará, na verdade, alijado, assim como quem pode saber qual é a verdade absoluta e pode ser dono dela. Agora, fora da caridade, realmente não pode haver salvação, salvação no sentido de alcançar os páramos do conhecimento e a vivência do estatuto da moralidade e, dentro dela, da caridade, da fraternidade e do amor. Voltamos com a frase final do nosso querido Paulo para encerrar essa nossa análise. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes, porém, a maior delas, sem dúvida, é a caridade. Muita paz a todos nós, com a graça de Deus.